Olá aos nossos irmãos, irmãs, colegas, amigos e amigas que sempre estão conosco nas nossas lives, né? Eu agradeço sempre a todos por estarmos aqui juntos, né? Aprendendo juntos, porque a lição, a mensagem, ela é para todos nós, né? E a gente aprende muito juntos, né? E é muito legal isto. Então, que legal que vocês estejam sempre conosco aqui, né? Comigo e possamos continuar sempre as nossas lives, né? Já estamos aqui há 4 anos, né? Nas nossas lives, com a intenção de levar o amor, o carinho, a luz para os lares, para que o seu lar se torne luz e os nossos corações sejam fortalecidos também pela fé, né? Isso é muito bacana. Colocar umas energias boas no nosso lar, isso é muito bom, né? Mas antes de iniciar, sempre tem as pessoas que entram conosco, né? E que ajuda a nossa live a divulgar também. Isso é muito legal, né? Então nós estamos aí com a Helenir Almeida. Ô Helenir, um grande abraço, boa noite, obrigado. A Eugênia Martins, como sempre conosco, né? O José Antônio, que está sempre conosco. A Cláudia, né? Cláudia Regina, boa noite. A Cibele, a Magali, a Rita, que sempre está conosco, Eugênia, a Márcia Costa, né? Seja bem-vinda. A Andréia, que Deus também abençoe a todos. A Maria Eugênia aqui, a minha vizinha, a Sevila. Boa noite, Eugênia. Que Deus abençoe você também. Raul Pires, que está sempre conosco, que ajuda muito a gente aqui também, né? Com a Ângela. E um grande abraço para o pessoal do Litoral também, que está sempre conosco. A Márcia, que já está conosco, né? Gardinari, a minha prima, seja bem-vinda também. A Diana, o Atushi, que ajuda muito sempre, um grande Atushi, um grande amigo. E estamos aqui juntos. E assim vamos seguir o nosso trabalho dessa noite, né? O nosso trabalho, a nossa mensagem que foi escolhida pela a espiritualidade. Eu sempre falo que é a espiritualidade que escolhe a lição para que eu venha até aqui fazer com assim vocês, né? Aprendermos todos, né? Então vamos iniciar o nosso evangelho sempre com uma prece, né? Vamos lá então? Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos colaborar e ajudar no bem. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos colaborar e ajudar sempre no bem. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos colaborar e ajudar sempre no bem. Que a nossa Mãe, Maria de Nazaré, abastece todos os nossos corações e os nossos lares, que foi o seu dia ontem, mas ela é dia todos os dias está conosco. Salve a nossa Mãe sempre. Que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos e irmãs
e pedindo à espiritualidade amiga que possa formar uma corrente luminosa em todos os lares, para que esse evangelho possa chegar com muita paz, com muito amor, e que nada e ninguém venha dar outra coisa que não seja o bem, o amor para o nosso evangelho e não a interferência como não queremos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor, e a espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria mais uma vez de pedir aos amigos, né, e colegas aqui, amigas que estão comigo, que se houver alguém que entrar na nossa live para pedir algo, que bloqueiam, tá? Exatamente o que aconteceu nessa semana conosco, exatamente como eu estava em uma live com o Haroldo Dutra Dias, e aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa daquela vez. Então, se alguém entrar na nossa live pedindo alguma coisa, é perfil falso. Então, corta, tá bom? Legal? Então, vamos lá. E hoje, vamos então, a Marilita também entrou, né? Solane, a Virgínia. Então vamos lá. Hoje eu trouxe essa mensagem e nós vamos falar um pouquinho, né, de Jesus, das bem-aventuranças do nosso mestre, o quanto é importante para nós. O Luiz no Instagram, Luiz, um grande abraço, entrou aí conosco também, ok. Então, vamos falar um pouco hoje sobre isto, que a pacificação, o quanto é importante que Jesus veio em um tempo muito difícil naquela época para pacificar, e muitos acharam ao contrário, né? Mas Jesus veio, e ele veio com a sua pacificação, aonde que ele veio com a mensagem da mansietude, para que todos nós possamos guardar isso em nossos corações, para a transformação a todos nós, que é muito importante. Eu também gostaria de avisar vocês que as vibrações, quem precisar colocar, pode colocar na nossa live os nomes, tá? Que com certeza, através do nosso evangelho, as pessoas, os nomes que vocês pôr aí, vão, né? A espiritualidade já vai estar vendo todas as situações dessas pessoas, né? Enfermidades, tudo, ok? Então coloque aí, né? Quem quiser também colocar um copo d'água, uma jarra d'água, né? Na nossa live, para que possa se transformar em remédio para todos nós. Então, hoje nós vamos ir um pouquinho ali, buscar então essas aventuranças que Jesus nos trouxe e nos colocou. É muito importante para nós. E uma dessas passagens, nós vamos falar do Evangelho de Mateus, que é interessante que esse apóstolo, né, um desses apóstolos, que foi Mateus, ele colocou muito no seu evangelho sobre a vida de Jesus, e a passagem também. Então tá lá, né? E foi colocado também
o Sermão do Monte, que é uma lição muito importante para todos nós, né? Que a gente não consegue ainda vivenciar esta lição. Mas estamos aqui para aprender e aos poucos indo colocando em prática. E no sermão lá do monte, nós temos aqui Mateus que coloca lá: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino de Deus. É um dos primeiros que ele coloca lá, né? Aventuranças como não chorar, aqueles que choram, porque serão consolados. Então lá nós temos tudo isso. Tudo isso. E interessante que Kardec veio, o nosso professor Rivaio, ele veio nos colocar esta base para todos nós no evangelho dele, do segundo Espiritismo, que ele formou ali uma base. Então eu falo que seria as 4 bases, os pilares do início do nosso evangelho. É a base. E é ali que vamos vendo aventuranças do nosso mestre, a pacificação, aonde que ele coloca ali. Primeiro capítulo que nós vamos colocar numa base: eu não vim destruir a lei, mostrando que Jesus veio para pacificar e não destruir a lei. O professor Rivaio, ele colocou isto muito legal sobre essa coisa aí. No capítulo 2, ele colocou ali já, quando ele colocou não vim destruir a lei, ele ainda acrescentou: o meu reino não é deste mundo. Né? Para mostrar que precisamos construir laços com as nossas vidas futuras. É interessante. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então, o que você planta, vai ter que colher. Né? E também, porque aqui nós estamos só um tempo, e ficaremos só um tempo. Mas precisamos buscar a riqueza do céu, né? Para todos nós. Como é bom isso, né, gente? Essa lição é maravilhosa. E depois nós temos no capítulo 3, mais avante, foi colocado assim. Aí ele diz assim: diante disso tudo, há muitas moradas na casa de meu pai. Está lá no capítulo 3. Ou seja, o universo, né? Nós não sabemos a imensidão disso tudo. Quantas moradas que temos, né? E muitas vezes nós aqui no planeta Terra somos egoístas, nós somos pessoas vaidosas que achamos que somos grandes. Não somos não, gente. Somos pequenininhos. Mas, além disto, nós vamos ver no 4º capítulo do Evangelho, ele colocou ali, porque, de uma certa forma, esse 4º, o capítulo, vai fechar essas 4 bases que eu falei. Ele coloca ali: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Aí entra a reencarnação, né? Que maravilha isso, gente. A reencarnação entra aí. Lembra como a gente já falou sobre isso? É a parte solidária do nosso Pai. A reencarnação, para a gente poder, no caso, sarar, nos curar, porque aqui nós estamos para isto. Aqui nós estamos para isto. E assim nós vamos entrar então hoje numa lição do livro do Evangelho e vamos viajar um pouco nessa lição que seria no capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, as bem-aventuranças. Como Jesus, falei, ele veio num tempo muito difícil e que precisava vir. Então, nós precisamos prestar atenção sobre isto, porque muitas pessoas pensam que manso é ser uma pessoa boba, uma pessoa, que lá eu vou fazer o que ele for, isso. Não, gente. A mansidão é uma pessoa que mantém-se e que procura e que cultiva a calma, apaziguar o coração, ser uma pessoa boa. Isto é ser manso, é praticar a mansitude. E a pacificação é exatamente buscar a paz, buscar sempre a paz, a pacificar-se, né? Restituir a paz, serenidade. Então, isto Jesus veio para colocar para todos nós. Mas ainda precisamos de aprender muito, né, gente? Porque mais de 2000 anos se passaram e, com certeza, ainda estamos no jardim da infância. Eu sempre falo. Porque a gente ouve muita lição, a gente estuda, mas ainda precisamos colocar em prática muitas coisas. A prática que é muito difícil. A prática precisamos estar colocando no início, já no nosso lar. E eu sei que é muito difícil ainda isso. Então, nessa lição no capítulo 9, quem tiver aí o Evangelho pode acompanhar, né? Nós temos aí algumas situações que Jesus ali coloca, aonde que Kardec colheu tudo isto e formou aqui. Ele coloca assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Tá? Então a gente lá no início falamos de Mateus, não foi? Em Mateus, o apóstolo de Jesus que mais colocou no seu evangelho a vida dele. Tá lá. Entra lá no evangelho dele, de Mateus, vocês vão ver o quanto ele fala sobre a vida, tudo, trajetória, né, os milagres, tudo está lá. Aí no segundo ele coloca assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Opa, peraí, nós temos duas coisas diferentes aí, não temos? Ele colocou o número 1 e não colocou o número 2. Então ele diz assim, no início aqui, eu vou falar sobre essa lição, né, para a gente conversando sobre isso. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo.
ou seja, a lei de Moisés. Até então, Jesus não veio mexer com lei nenhuma. Então tá lá. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que eu disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. No capítulo de Mateus, né? Nos versículos 5, versículo 21 e 22. Por quê? A expressão raca, lá, quando eles usavam isto, a expressão raca era a pessoa que desprezava a outra. Né? Desprezava a outra. Ela virava o rosto para o lado e cuspia no chão. Que ele não gostava da pessoa, a pessoa não era bem-vinda. Então tá aqui, olha. O que disser ao seu irmão raca será réu no conselho. Ok. Essas máximas, Kardec já nos coloca, né? O professor Rivaio nos coloca, dizendo que Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansetude, a afabilidade e a paciência. Todas essas virtudes ele veio, né, para pacificar, para conversar conosco, para ensinar aquele povo daquela época e deixar essa lição para todos nós, como ficou. Né? Então, ele colocou aqui, até mesmo toda por quê? Porque até toda a expressão descortês, ele condena a violência, essas coisas, tudo. E para que o descortês para quem? Para as pessoas que não gostavam uma de outras, né? Da outra, aquela coisa toda. Mas ele dizia aqui, Kardec ainda coloca, olha, raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles ou reles, e era pronunciada cuspindo-se no chão. E Jesus vai ainda mais além, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão que és louco. Gente, isso aí era uma expressão daquela época, era a cultura deles, é uma expressão daquela época. Mas nós vamos falar dessa lição para nós todos, nos dias de hoje. Isto que é importante a gente saber. É evidente, como em qualquer circunstância, a intervenção que agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário da lei do amor e caridade, não é? A pessoa que tem amor no coração, ela está livre de pensar ou de atirar essas palavras, né? E que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Agora, Jesus, então, a pessoa fala, mas por que Jesus, ele diz essas palavras, as máximas? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Não ensinou ele para renunciar aos bens da terra, prometendo os bens do céu? Sim, ele falou sobre isso. Prometeu para todos nós.
Mas Kardec nos coloca da seguinte maneira, a colocação sobre esta lição. Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. Nós estamos aqui em espíritos encarnados e precisamos viver a nossa passagem. Então, nós, para que possamos viver, nós precisamos conquistar os bens. O trabalho, o seu lar, a sua família. É interessante isso. Jesus sabe muito bem que nós precisamos disto. E o que ele recomenda. Portanto, é que não, ele diz assim, é que não esse último seja mais importante do que o primeiro. Ou seja, nós temos que ter o equilíbrio necessário para as nossas vidas, tanto aqui na Terra, e cultivar a espiritualidade. Nós vivemos, gente, com a espiritualidade 24 horas por dia. Não tem como a gente falar que não. Cultivar bons pensamentos faz parte de ter uma vida plena, uma vida boa. É interessante isto. Por essas palavras, Jesus quer dizer que até agora os bens da terra, por quê? Foram ensambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a essa falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. Tem muita gente, tem muita coisa e tem muitas pessoas precisando. E não tem, muitas vezes, nem o que comer. Não é assim. Naquela época já era assim. Naquela época era assim. E naquela época era pior, porque lá, naquela época, eles cobravam os impostos pesados. Ia na porta cobrar. Batia na porta. Então, Jesus, ele veio dizendo que precisaríamos nos pacificar. Porque a lei do amor e da caridade, ela não é junto com o egoísmo, não consegue colocar junto. A caridade, o amor é uma coisa plena. E os nossos defeitos, ainda que temos o egoísmo, é muito grande ainda. Então, a Terra ainda precisa de passar por várias situações. É por isso que nós estamos nas reencarnações, como a gente falou aí, né? As 4 bases. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. É interessante isso. Aí Jesus, depois, Kardec continua. Eu vou falar só esse item 6 para a gente poder conversar e fazer as vibrações para o nosso lar. Ele coloca que temos que ter a doçura, o amor em nossos corações. Ou seja, trabalhar isso dentro de nós. Ensinar isso para os seus filhos. Esta é a grande jornada para nós. Então ele vai falar aqui dessa lição sobre a paciência, as virtudes como doçura, afabilidade, né, o amor.
E também, lógico, a obediência e a cólera, que é uma das coisas que atinge a gente. Ele repugna a cólera, que nós, quando estamos dessa forma, nós vamos vivendo numa situação e que possamos assim, então, desculpa aí, teve uma interferência, mas deu tudo certo. Então, nós vamos falar aqui da afabilidade e a doçura. Ele diz assim, em uma mensagem de Lázaro. Ok, dá licença. Ok. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Olha que bacana isso, gente. Não é legal? Que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências. Olha que Lázaro colocou. Isso foi em 1861 em Paris, que ele colheu essa mensagem. Colocou assim: pois a educação e o traquejo do mundo pode dar o verniz dessas qualidades. E quanto a cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. Olha só o que está a postura que ele está falando. O mundo, ele diz assim, bom, o mundo aí então está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Gente, se nós estamos passando por isso ainda, estamos vivendo algo disto, que nós possamos começar a melhorar um pouco mais. E se nós temos pessoas que estão ao nosso redor, que vive e que nos faz isto dentro do nosso lar, ou com os nossos amigos, ou qualquer outra pessoa, né? São pessoas doentes que precisam também de ajustes. Então, essas pessoas que são doces, contando, né, que ninguém as moleste, mas que na menor mordem de contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dado venenoso quando falam por trás. Olha só. Então, o que eu quero falar sobre isto é que nós precisamos praticar o auto-amor, para que nós não se contamine com esse tipo de coisa. E quando nós sentirmos que estamos nessa situação, vamos trabalhar o nosso íntimo, pacificar os nossos corações. É muito importante isto. Porque isto acontece com os dias de hoje, com todos nós, gente. Com todos nós. Quantas pessoas, muitas vezes, que não gostam de um ou do outro, atravessa a calçada, a rua, para não ver o fulano, a fulana de tal passar. Não quero falar com essa pessoa, porque ela vai me pegar para falar, vou ficar aí, não dá. Então, mas é uma coisa que acontece. Isso nós temos que melhorar. Sim, claro, todos nós vivenciamos muitas coisas. Então,
Se nós já não temos isso em nossos corações, que bom, você já andou um caminho a mais. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, os cônjuges, a nossa família, como diz assim Chico Xavier, não há endereço errado. Você está com quem você precisa estar. Então, a caminhada nossa é isto. Uma vez eu já falei com vocês aqui sobre um pensamento de Santo Agostinho, quando ele diz assim: as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que possamos fazer a respeito. Se você não aceitar esta simples verdade, você nunca será feliz. Ou seja, o trabalho começa por nós. É o auto-amor, a autoajuda começa por nós. Você não poderá amar o seu próximo se você não se amar. E você não vai conseguir mudar ninguém. Está aqui. É uma grande verdade. As pessoas são o que são. Você não há nada a respeito que possa fazer disto. Não é? Não há nada o que possa fazer a esse ponto. Agora, com o seu exemplo, se você faz uma reeducação e com o seu exemplo você vai mudando, as pessoas que estão em sua volta podem pegar esse exemplo também seu e ir mudando. Olha que legal, né? É isto. Então, Jesus veio mostrar a nós que a pacificação é importante para todos nós. Porque nós precisamos viver em paz. Nós estamos sempre em alerta com a ansiedade. Não é mesmo? Muitas coisas que vai acontecer amanhã, você já sofre hoje. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Precisamos fortalecer a nossa fé. É isso que Jesus veio falar. É isso que ele veio nos ensinar. E quando você pegar aqui o seu evangelho em casa, você vai ver as 4 lições do que eu estou falando, é a base de tudo. Vai lá, estuda, vê. É tudo. Nós vamos tendo um respaldo do que realmente é o evangelho de Jesus. E Kardec foi feliz iniciando com essas 4 bases e com as outras lições importantíssimas para todos nós. Importantíssima. As bem-aventuranças, elas precisam ser vividas em nossas vidas. Nós precisamos nos colocar à disposição para aprender isto. Mas precisamos também se esforçar para colocar em prática. É isso que nós precisamos. Então, é dessa forma
que vamos seguindo os nossos caminhos. E se nós não conseguimos dessa vez, nós vamos voltar de uma outra situação e vamos iniciar o trabalho. As reencarnações, como eu falei, elas são solidárias. O nosso Pai, ele é bondoso, mas é justo. Ele nos ensina. Leia. Se você quer ser uma pessoa mais feliz e quer ser uma pessoa que possa ter um futuro melhor, assim, de se libertar de muitas coisas que você tem dentro de você, procure o conhecimento. Estude, evolua. Porque aquele que evolui, ele vai com certeza ir para um porto seguro. E as doenças, os problemas vão sendo diminuindo aos poucos, porque você está evoluindo. Ora, para colocar em prática, ainda é muito difícil, eu sei. Eu mesmo ainda tenho muitas coisas, bastante coisas que eu preciso fazer ainda, né? Mas, quando a gente tem o conhecimento, e buscando isso cada vez mais, a gente vai se libertando. Isso que precisamos perceber em nossas vidas. Colocar Deus em nossas vidas. Faça uma prece de manhã, faça uma prece na hora do almoço, faça uma prece à tarde, na hora de você deitar, a hora que você estiver tomando banho. Não tem problema. Se você precisa estar ali naquele problema de resolver a situação, faça a prece. Procure Jesus. Esta é a condição nossa. Quando nós se abrimos ao nosso Mestre Jesus, nós vamos conseguindo nos erguer. Olha aí, a Márcia colocou aí, o conhecimento não ocupa espaço e ninguém pode nos tirar. Exatamente, prima. Isso você leva com você. Levaremos conosco. É interessante isto. Então, às vezes a gente está revoltada, não está? Com a vida, não é assim? Nós nos fechamos. É porque nós ainda estamos vivendo naquele nosso mundo ali, mundinho. Gente do céu, nós precisamos nos erguer. O que foi lá atrás, já foi. Não tem como mais resolver, mexer, pois nós não podemos voltar no nosso passado. Você não é mais aquela pessoa que você foi. Hoje você é uma outra pessoa. Amanhã será um novo dia. Nós trabalhamos, tem como falar que junto aqui tem o nosso colega Atushi, o Irineu, que está conosco, o Jaime, que está conosco, aqui, o trabalho que estamos aí sempre fazendo, de sexta-feira. Quantas pessoas que chegam lá precisando de ajuda, pedem socorro. É isto que nós estamos falando. Nós precisamos nos abrir para melhorar a nossa vida, sair do nosso mundo de revolta. As pessoas, elas são o que são. Está aqui, olha.
Depois, se vocês quiserem, eu passo esse pensamento a vocês aí. Isto é muito importante para nós, a gente se libertar disso, gente. Viver um mundo melhor, viver as coisas melhores para nós. Isso que nós precisamos. É o que Jesus quer. É onde que entra as bem-aventuranças. É isso que Jesus quer. Que você seja uma pessoa pacificada, eu seja uma pessoa pacificada. Todos nós aqui, que possamos pacificar os outros que também não são ainda. Se nós sentimos que ainda estamos tendo todas essas falhas que a lição nos coloca, vamos fazer o melhor por nós. Condenar, não. Ah, porque isso, não. E diminuir-se com a vida também não. Temos que ir de cabeça seguinte e falar, não, tudo bem, se eu errei, eu aprendo e amanhã eu vou fazer melhor. E assim começa. E o seu exemplo pode mudar muita coisa. O seu exemplo pode mudar as outras pessoas também. Né? Bom, gente, nós vamos agora fazer as nossas vibrações para os nossos lares. Eu sei que vocês estão esperando as vibrações, né? E vamos então vibrar para aqueles que necessitam também. Então, tem alguns aqui que me deram nome, né? E essas pessoas que estão aqui na nossa live, todos serão atendidos. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza disso. Então, vamos lá para as nossas vibrações aos nossos lares. Vamos... E eu conto com a ajuda de todos vocês nesse momento. Então vamos lá? Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez pedindo o seu auxílio, pedindo a sua ajuda, pedindo que nos dá a sua bênção, a sua luz. E sabemos que aonde estiver um ou mais duas pessoas, sabemos que ali estará. Ó Pai Criador, abençoado seja o teu nome e abençoado que seja todos nós nesse momento que abrimos os nossos lares para a espiritualidade que já se encontra dentro dos seus lares. Vamos formar essa corrente de fé, essa corrente de força, para que nós possamos alcançar as nossas graças. Porque se nós fortalecemos a nossa fé, nós estamos com Deus, abrindo os nossos corações com sinceridade, com certeza, tudo que nós precisamos estará vindo. Então nós vamos abrir as portas dos nossos lares, abre, deixa o ar entrar renovado, para que tudo possa ser abastecido com muita luz. Os amigos espirituais, trabalhadores do bem, do amor, que Jesus abençoe o seu lar. As fraternidades brancas, elas são essencial nesse trabalho, que eles ajudam bastante, porque conhecem os remédios, conhecem as ervas, e é com isto que eles limpam todos os seus lares.
Porque na espiritualidade não há divisão, não há religião. A espiritualidade é uma só. E trabalha juntos. Trabalham em equipe. E é essa equipe que está, nesse momento, dentro da sua casa, do seu lar. Sinta Jesus, sinta. Sinta Ele, Jesus, no seu lar. Que percorre todos os cantos da sua casa essa luz. Ele irradiando uma luz que sai da sua palma, da sua mão, e abastecendo todos os cantos da casa. Nós temos também o trabalho do Preto Velho, dos amigos índios, que sempre ajudam a abastecer e também proteger do seu lar. Pede para ele, pede com força, ajudando a todos vocês nesse momento, abastecer os seus lares. Senhor, que a espiritualidade ajudando, limpando toda a parede, os locais que não alcançam muitas vezes as nossas limpezas, mas a limpeza espiritual que eu falo, que tanto precisamos. Queremos paz no nosso lar, queremos saúde no nosso lar. Ajuda-nos, Senhor. E nesse momento, as pessoas que estão com vocês, que são os seus entes amados, pessoas que vivem juntos, formam esse pensamento para poder ajudar a eles também a receber todo o amparo, porque todos nós precisamos de ajuda, não importa, todos nós. Que possa, Senhor, ajudar a cada um. E a equipe está fazendo uma limpeza na sua casa, dentro, em todos os cômodos, correndo os quartos, a sala, a cozinha, os banheiros e tudo, tudo, tudo. E abastecendo e purificando a água, fluidificando para que você possa tomar esse remédio que se transforma em remédio, a ajuda tão necessária, Pai, que possa ser abastecido. Jesus, Mestre Jesus, eu estou em frente a Ti, que possa me dar esse passe espiritual. E agora Jesus está dando esse passe em você. Coloque-se à frente dele, sente-se a uma cadeira ou no local de conforto, para que ele possa, olha, o nosso Mestre te dá esse passe, formando uma luz no coronário e percorrendo todo o seu corpo. Todos os seus centros de força estão sendo abertos, porque o nosso Mestre está se envolvendo nesse momento com a espiritualidade amiga. Pedimos também as correntes médicas, como o Dr. Bezerra de Menezes, que sempre atende a todos nós. Atende a todos nós, pedindo força, resignação, coragem. As pessoas que estão doentes, que estão ao nosso lado, Dr. Bezerra, que esteja com a sua corrente médica, possa ajudar a esses nossos irmãos.
Abençoe a cada um. Como é lindo a equipe que está na sua casa, formando essa limpeza. Vamos receber esse abraço de nosso Mestre. Deixa Ele nos abraçar. Sinta essa luz dentro de você. Pacifique o seu coração. Pacifique a sua casa. Pacifique os seus entes queridos. Pai, que nos abençoe a todos nós. E o lar possa receber esse amparo dessa luz por toda essa semana. E essa corrente está formada ao redor da sua casa nesse momento. Os vizinhos estarão sendo beneficiados também com essa luz que irradia. Para que possamos ter bons pensamentos, para que possamos seguir em frente. E o Mestre diz: fique comigo, me dê a mão, eu estarei sempre ao seu lado. Quando precisar, é só estender a mão. E nesse momento Jesus vai visitar outros locais com as suas equipes, nos despedindo, né, de todos, porque o trabalho dele é incansável. E nós, em doação de amor, vamos formando por todos nós um lindo jardim, com flores que você gosta, as flores, forme no seu jardim as flores que mais você gosta. E lá nós vamos tendo aqueles bancos, né? Para que as possam sentar, aqueles bancos, os bancos branquinhos, né? Olha só, a espiritualidade preparando isto para você. Muitos de nós queremos ficar sentados a esse banco. Então sente-se para se abastecer dessa luz. E muitos aqueles querem colocar aquelas pessoas que necessitam de ajuda nesse momento. Até aqueles nossos irmãos que já partiram, que já estão na pátria espiritual. Coloquem, ajudem para que cheguem até esse banco. A espiritualidade ajuda. Formem esse pedido e faça do fundo do seu coração. Muitos daqueles que necessitam estão passando por problemas muito difíceis. Vamos ao encontro nesse momento. A espiritualidade permite que há um encontro. O abraço, a saudade, que possa estar junto nesse momento.
ao Senhor. Agradeço. Todos agradecemos aqui a esse encontro, a esse momento que possamos ficar guardados em nossos corações. E também por aqueles que ali colocamos porque precisam tanto de ajuda. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. E a espiritualidade continua conosco, está conosco nesse momento. E que possamos pedir esse amparo. Que assim seja. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar todos nós. Nós temos aqui, antes de a nossa prece final, eu gostaria muito que todos ficassem para a prece final, né? Mas nós temos as nossas vibrações que algumas pessoas pedem e muitas vezes a gente consegue colocar, né? Mas vamos lá. Então nós vamos hoje pedir as nossas vibrações pelos nossos irmãos que necessitam muito de ajuda. Muito. As vibrações para nós hoje vai ser para a Regina Volpe Soler e a Cláudia Aparício, a pedido da Cláudia, né, que ela está cuidando da Regina. Elas estão lá na Flórida, nos Estados Unidos, né, onde que teve aquele furacão, né, todo. E graças a Deus não tiveram nada, né? Passaram lá tudo bem, graças a Deus, problema nenhum. E que elas possam receber essa força e a Regina também, o tratamento, que Deus abençoe ela e ajude a Cláudia para poder ajudá-la nesse momento, a Regina. Pedimos também as vibrações ao Luiz Gustavo da Silva, que é um pedido também do esposo da Cláudia, né? Luiz Gustavo da Silva, que também possam receber todo o amparo necessário. Pedimos vibrações a Bernadette de Lourdes Veiga Campos, para a sua recuperação. O meu boa noite ao Alberto, né? A Irene, que também sempre acompanham conosco, né? E a Bernadette, que conheço tantos anos, que Deus abençoe para a sua recuperação e ajuda também a família. Vibrações para todos vocês. O nosso amigo Atushi pede vibrações a Nancy Guimarães. Que Deus abençoe a Atushi, a nossa irmã Nancy, e que ela abençoe, que seja abençoada, né, no seu tratamento e da sua ajuda. Pedimos vibrações também para a família, como hoje precisamos, né, sempre a família, todos nós aqui, cada um, né, de todos aqui, nós, vibrações também por nós, né, que estamos aqui, né, porque essas vibrações é benéfica para todos nós, né. E pedimos também a Lourdes Vicentim Pataca, a minha tia, que passa por momentos difíceis, né, a Cláudia Pataca, a Andréia também, que são as filhas, né, e sempre o meu tio José Freitas Pataca, que já na pátria espiritual, que ele possa ter a sua paz, né,
o encontro já com a sua família espiritual, né? Também a Eugênia e a família, né? Que sempre está conosco, Eugênia. Tanto a Eugênia, colega, são duas, né? E a Seville também, que seja abençoada, que é a nossa vizinha aqui, né? Também pedimos vibrações a Solane, ao Ricardo, a Ruth, a sua mãe, né? A Solane, que esteja muita saúde, né? Abastece todos os amigos, né? A minha família, com os meus irmãos, né? Que estão sempre com a gente, ao Raul e a Ângela lá, também no litoral, que sempre está e ajuda muito nós, né? E todos esse pessoal que está aqui conosco, todos nós, que possa receber essas vibrações de muito amor, de muita paz, e que possamos nos pacificar, encontrar o nosso alto amor dentro de cada um de nós, para a nossa saúde mental e a nossa saúde física, que é muito interessante. Porque se nós não estivermos bem emocionalmente, nós vamos ficar doentes também na parte física. E hoje, não é porque eu estou falando, mas hoje 90% das pessoas é doença emocional. Pode ter certeza, nós adoecemos e da parte emocional nós vamos passando para o nosso espírito e assim adoecemos. Gente, é dessa forma que acontece. É por isso que nós precisamos pacificarmos, procurar a prece, procurar Deus em nossos corações todos os dias. Bom, gente, e hoje, para que nós possamos encerrar, eu gostaria de fazer uma prece, porque nós somos ansiosos, somos muito ansiosos. A ansiedade é o que nos apega, né? Eu gostaria de acabar a nossa live hoje com essa prece. A prece para a ansiedade. Que todos nós possamos ter uma semana de muita paz. E eu agradeço sempre o carinho de todos vocês, porque sem vocês não poderia ter as lives, né? Então vamos lá? Senhor, só Tu conheces o meu coração. A prece é para cada um. Retém para você, para cada um. Só Tu conheces o meu coração. Por isto, com fé e humildade, peço-te a graça de aprender e lançar sobre Ti as minhas ansiedades e preocupações. Quero me abandonar em Teus braços, Senhor, confiar e guardar serenamente a Tua ação em minha vida. Guarda meus pensamentos, sentimentos e meus sentidos para que eu não tenha tanta preocupação. Ajuda-me a manter minha mente centrada no que é bom para mim e para o Teu reino. Santifique-me para que eu possa ser uma pessoa melhor no nosso dia a dia, irradiando serenidade, calma e paz. Dá-me forças para que eu possa manter minhas emoções
e pensamentos firmes na confiança de Deus. Senhor, agradeço porque sei que estás cuidando de mim. Olha que lindo isso, gente. A gente agradece a Deus porque Ele sabe que está cuidando de nós, né? Olha que coisa linda. Vou procurar seguir cada passo que me mostrares ser necessário para que o teu plano se cumpra em minha vida. Confio em ti e em tua palavra. Entrego-me todas as minhas ansiedades e preocupações. Cura-me de toda preocupação excessiva. Confio e espero em ti. Que assim seja. Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar para que possamos ser menos ansiosos. Orar ao dormir, ir de encontro, dizer assim: Deus, abençoe para que eu possa dormir bem, para que meu espírito seja levado para o melhor local. Ajuda-me. Isto que é muito legal, né, gente? Beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos, né? Aqui nós sempre estamos juntos, é uma família, e as vibrações que vocês colocaram aí, os nomes que vocês colocarem, também para reforçar, eu também sempre anoto e levo para as caixas de vibrações lá no Centro Espírita, tá bom? Deus abençoe e que tenha uma semana de paz e até o nosso próximo encontro. Já está chegando o final de ano, hein, gente? Já está acabando mais um ano, né? Mas vamos na fé e que Deus possa abençoar a todos nós. Até lá, gente. Um beijo no coração de todos vocês.